Bem-vindos ao canal Clássicos de Mistério e Suspense. Hoje trazemos mais um intrigante conto de Agatha Christie, A Sombra na Vidraça, parte da coletânea O Misterioso Sr. Quin. Uma história repleta de tensão, segredos e um crime aparentemente insolúvel. O mistério gira em torno de uma estranha mancha em uma janela, uma sombra que persiste, não importa quantas vezes o vidro seja trocado. Mas será que essa assombração do passado guarda a chave para um crime do presente? Prepare-se para uma narrativa envolvente, onde cada detalhe conta e onde o enigmático Mr. Quin surge como a peça final para revelar a verdade. E agora? Está na hora. Vamos começar. A Sombra na Vidraça, da coletânea O Misterioso Sr. Quin, de Agatha Christie. Lady Cynthia Drage estava sentada com um jornal em mãos, lendo em voz alta, com um tom de leve divertimento. O texto detalhava a lista de convidados para um encontro na mansão Greenways, organizado pelo Sr. e pela Sra. Unkerton. Entre os convidados estavam ela mesma, o Sr. e a Sra. Richard Scott, o Major Porter, a Sra. Staverton, o Capitão Allinson e o Sr. Satterthwaite. Jogando o jornal de lado, ela comentou com humor seco que era sempre útil saber no que se estava se metendo, embora, em sua opinião, os anfitriões tivessem cometido um erro completo na organização do evento. Seu companheiro, o Sr. Satterthwaite, a observou com curiosidade silenciosa. Dizia-se frequentemente que sua presença nas casas dos novos ricos indicava uma de duas possibilidades. Ou a comida era excepcional, ou um drama estava prestes a se desenrolar. Um observador atento da natureza humana, ele nutria um interesse incomum pelas tragédias e comédias de seus semelhantes. Lady Cynthia, uma mulher de meia-idade com traços endurecidos e uma maquiagem habilmente aplicada, bateu nele de forma brincalhona com sua elegante sombrinha, que repousava sobre seu joelho em um ângulo despreocupado. Ela deixou claro que não se deixaria enganar por sua falsa ignorância. Estava convencida de que ele havia vindo à mansão Greenways com um propósito específico, testemunhar o inevitável confronto de personalidades que certamente ocorreria. O Sr. Satterthwaite protestou, insistindo que não fazia ideia do que ela estava falando. Sem se deixar convencer, Lady Cynthia prosseguiu, mencionando o nome de Richard Scott. Será que ele realmente pretendia fingir que nunca ouvira falar dele? Ele admitiu que sim, já ouvira. O homem era conhecido como um grande caçador de animais selvagens. E esse era exatamente o ponto, ela ressaltou. Scott era famoso por suas expedições, o tipo de figura que inspirava histórias de grandes ursos e tigres. Naturalmente, os Unkertons estavam desesperados para garantir sua presença no evento. Mais do que isso, conseguiram a presença de sua jovem esposa, uma garota de apenas 20 anos. Encantadora, sem dúvida, mas ingênua. Seu marido, por outro lado, já tinha nada menos que 45 anos. O Sr. Satterthwaite reconheceu que a opinião geral era de que a Sra. Scott era, de fato, uma jovem encantadora. Lady Cynthia, porém, suspirou com uma afetada compaixão. Ele perguntou por que ela sentia pena da moça, mas Lady Cynthia apenas lhe lançou um olhar repreensivo antes de continuar, conduzindo a conversa à sua verdadeira intenção. Ela então passou a falar sobre o Major Porter, descartando-o como um homem sem graça, outro daqueles caçadores africanos, bronzeado e taciturno. Sempre desempenhara um papel secundário em relação a Richard Scott e provavelmente sempre o faria. A amizade entre os dois era de longa data e, como se lembrou naquele momento, eles até haviam participado juntos de uma certa expedição. O Sr. Satterthwaite perguntou a qual expedição ela se referia. Sua resposta foi incisiva. A expedição. Aquela que envolvia a Sra. Staverton. Certamente, ele não iria alegar ignorância sobre a Sra. Staverton também. Houve uma certa relutância em seu tom quando ele admitiu que sim, já ouvira falar dela.
Lady Cynthia trocou um olhar significativo com ele antes de lamentar o absoluto desastre social que eram os Unkertons. Era típico deles, que em sua ingenuidade bem-intencionada achavam que estavam sendo brilhantes ao convidar tanto Richard Scott quanto a Sra. Staverton para o mesmo evento. Provavelmente, em sua mentalidade simplória, consideraram uma ótima ideia incluir uma mulher com fama de aventureira, especialmente depois que seu livro ganhou notoriedade. Mas o problema era claro. Os Unkertons simplesmente não compreendiam os riscos sociais que corriam ao fazer convites como aquele. Ela mesma havia passado o último ano administrando os assuntos sociais do casal, e o esforço fora exaustivo. A tarefa exigia vigilância constante, corrigir seus erros, guiá-los para longe de desastres iminentes. Mas, finalmente, livrara-se daquela responsabilidade. Não que houvesse ocorrido um desentendimento, esclareceu. Ela nunca brigava. Mas agora, que outro assumisse esse fardo. Sempre dissera que conseguia tolerar a vulgaridade, mas a mesquinhez era algo que não podia suportar. Após um momento de reflexão sobre as muitas afrontas que suportara dos Unkertons, Lady Cynthia retomou o assunto. Se ainda estivesse no controle da organização daquele evento, teria tomado uma decisão imediata e firme. De maneira alguma, teria permitido que a Sra. Staverton e os Scotts fossem convidados para o mesmo encontro. A razão era simples, porque no passado, a Sra. Staverton e Richard Scott tinham sido... Lady Cynthia Drage interrompeu suas palavras no momento exato, permitindo que o peso da insinuação se assentasse. No entanto, o Sr. Satterthwaite expressou sua dúvida, questionando se o relacionamento passado, ao qual ela aludia, realmente havia existido. Sua reação foi de uma leve exasperação, como se aquilo fosse de conhecimento geral. Aquela infame expedição ao interior havia sido o assunto de certos círculos sociais. Ela expressou sua surpresa pelo fato de a mulher em questão ter ousado aceitar o convite. O Sr. Satterthwaite, sempre o observador racional, considerou a possibilidade de que a mulher não soubesse de antemão quem seriam os outros convidados. Mas Lady Cynthia descartou essa hipótese imediatamente. Em sua opinião, era muito mais provável que ela tivesse plena consciência. Havia um cálculo cuidadoso por trás de tais decisões, e aquele era exatamente o tipo de mulher que não hesitaria em fazer o que fosse necessário para alcançar seu objetivo. Não era uma situação na qual Richard Scott gostaria de se encontrar naquele fim de semana. O assunto então se voltou para a Sra. Scott. Lady Cynthia estava convencida de que a jovem permanecia completamente alheia ao passado entre seu marido e a outra convidada. Mas, ponderou, era apenas uma questão de tempo até que algum conhecido bem-intencionado se encarregasse de informá-la. O capitão Jimmy Allenson aproximou-se. Um homem bonito de 30 anos, com um sorriso brilhante e um charme despreocupado, cumprimentou Lady Cynthia, que o recebeu com visível prazer, relembrando que ele já a havia salvo de um destino pior que a morte, o tédio, durante uma viagem ao Egito. Ele juntou-se a eles na grama, lamentando a dificuldade de encontrar companhia naquela tarde. Os Scotts estavam ocupados em um momento íntimo. O Major Porter estava imerso na leitura de The Field, e ele próprio havia escapado por pouco de ser arrastado para uma conversa com sua anfitriã. Sua observação foi recebida com risos por Lady Cynthia, embora o Sr. Satterthwaite permanecesse sério, mantendo seu princípio de nunca fazer piadas sobre os anfitriões antes de sair de sua casa. Ainda divertida, Lady Cynthia recitou um verso de forma brincalhona, adaptando-o para refletir sua fuga por um triz de ouvir o que ela chamava de a história do fantasma da família. A ideia de um fantasma na mansão Greenways despertou a curiosidade do capitão Allenson, mas Lady Cynthia descartou o assunto com seu estilo característico, declarando que não se tratava, de fato, de um fantasma dos Unkertons, mas de um que veio junto com a casa. O Sr. Satterthwaite
confirmou a informação, explicando que a assombração era um legado dos antigos proprietários da propriedade. Lady Cynthia, repentinamente lembrando-se da história, reconheceu a conexão. No entanto, aquele fantasma específico não se encaixava nos moldes tradicionais. Não havia correntes arrastando-se pelo chão ou lamentos espectrais. Sua presença parecia estar ligada a uma janela. A menção de uma janela capturou imediatamente a atenção do capitão Allenson. Ele ergueu o olhar, prestes a perguntar mais, mas naquele momento, o foco do Sr. Satterthwaite já havia mudado. Agora, ele observava um trio se aproximando da casa. Uma jovem ladeada por 2 homens. À primeira vista, havia uma semelhança superficial entre os 2 homens. Ambos eram altos e morenos, seus rostos bronzeados pela exposição ao sol, seus olhares rápidos e atentos. No entanto, ao observá-los mais de perto, a semelhança se desvanecia. Richard Scott, o célebre caçador e explorador, exalava uma energia magnética. Sua presença exigia atenção. Em contraste, John Porter, seu amigo de longa data e companheiro de expedições, possuía uma constituição mais robusta, um semblante impassível e olhos cinzentos e vigilantes. Um homem de poucas palavras há muito aceitara seu lugar na sombra de Scott. Entre eles caminhava Moira Scott, até recentemente Moira O'Connell. Esbelta e delicada, possuía grandes olhos castanhos sonhadores e cabelos dourado-avermelhados que emolduravam seu pequeno rosto como um halo. Estava casada havia apenas 3 meses. Observando-a, o Sr. Satterthwaite sentiu uma inesperada pontada de preocupação. Uma inocência como aquela não deveria ser manchada pela tristeza. Seria insuportável que uma jovem como ela tivesse de sofrer. Lady Cynthia, alheia a tais reflexões, saudou os recém-chegados com um elegante aceno de sua sombrinha, ordenando que não interrompessem, pois o Sr. Satterthwaite estava no meio da narrativa de uma história de fantasma. Moira Scott, com o entusiasmo juvenil de quem adora tais histórias, declarou seu interesse pelo assunto e acomodou-se confortavelmente na grama. Richard Scott, ao ouvir menção ao fantasma da mansão Greenways, comentou que conhecia a lenda. Já havia se hospedado na casa anos antes que seus antigos proprietários, os Elliot, fossem forçados a vendê-la. Ele se lembrava do nome do fantasma, o Cavaleiro Vigilante. Sua esposa repetiu o nome suavemente, ponderando sobre ele com interesse. Havia algo intrigante naquilo, pensou, e incentivou o Sr. Satterthwaite a continuar. Por alguma razão, no entanto, ele hesitou. Assegurou-lhe que não havia nada particularmente fascinante na história. Scott, observando aquela relutância, sorriu de maneira sardônica. Justamente essa hesitação, apontou, garantia que a história agora precisasse ser contada. Diante da crescente expectativa dos que o rodeavam, o Sr. Satterthwaite sentiu-se compelido a falar. Com certa relutância, começou minimizando a importância da história, insistindo que dificilmente seria de interesse. Explicou que a lenda girava em torno de um ancestral cavalier da família Elliot. Segundo o relato, a esposa desse homem tivera um amante Roundhead. Dizia-se que o marido fora assassinado pelo amante da esposa em um dos quartos superiores da casa. O casal culpado fugira junto, mas, ao se afastarem, lançaram um último olhar para a mansão e viram o rosto do homem morto observando-os da janela, vigiando em silêncio. Essa era a origem da história, mas o elemento sobrenatural se concentrava em apenas um detalhe: um painel de vidro específico naquela mesma janela. Uma mancha irregular, quase imperceptível quando vista de perto, adquiria uma forma distinta quando observada à distância. A impressão era inconfundível, o espectro de um rosto masculino encarando o exterior. Intrigada, Moira Scott voltou seu olhar para a casa e perguntou sobre a localização exata da janela. O Sr. Satterthwaite explicou que dali onde estavam não era possível vê-la, ficava do outro lado da mansão.
Mais importante ainda, havia sido lacrada por dentro há cerca de 40 anos. Curiosa, Moira questionou o motivo dessa decisão. Afinal, como ela mesma apontou, a história não mencionava uma aparição fantasmagórica propriamente dita. O Sr. Satterthwaite confirmou, reiterando que o fantasma nunca fora visto perambulando. Provavelmente, sugeriu ele, um sentimento de superstição havia se formado ao redor da janela ao longo do tempo, levando alguém a tomar a precaução de isolá-la completamente. Com sua habilidade característica, ele desviou a conversa para outro assunto. Jimmy Allinson prontamente pegou o fio da conversa, falando longamente sobre os adivinhos de areia do Egito. Considerava a maioria deles farsantes, ágeis em fornecer declarações vagas sobre o passado, mas sempre esquivos quando se tratava de prever o futuro. John Porter interrompeu com uma observação contrária, comentando que esperaria justamente o oposto dos videntes. Afinal, era mais fácil enganar alguém sobre o que ainda não havia acontecido do que sobre eventos já passados. Richard Scott, acrescentando à discussão, mencionou que prever o futuro era ilegal na Inglaterra. Compartilhou então uma anedota sobre Moira, que uma vez convencera uma cigana a ler sua sorte, apenas para que a mulher lhe devolvesse o dinheiro, murmurando que não havia nada a ser visto. Moira, com um toque teatral, brincou com a possibilidade de que a cigana tivesse vislumbrado algo tão terrível que não tivera coragem de contar. Jimmy Allinson descartou a ideia com leveza, garantindo que não acreditava que um destino sombrio pairasse sobre ela. O Sr. Satterthwaite, no entanto, não compartilhava da mesma despreocupação. Permaneceu em silêncio, refletindo sobre a questão. Naquele momento, sua atenção foi desviada. Ao erguer o olhar, viu duas mulheres saindo da casa. A primeira era baixa e atarracada. Seu cabelo negro contrastando com o tom chamativo de verde jade de seu vestido, uma escolha de cor visivelmente inadequada. A segunda era uma mulher alta e esguia, vestida com um elegante traje em tom creme. O Sr. Satterthwaite reconheceu sua anfitriã, a Sra. Unkerton, mas foi a outra mulher que realmente capturou seu interesse. Embora nunca a tivesse encontrado antes, ouvira falar dela muitas vezes. A Sra. Unkerton, radiante de satisfação, fez as apresentações com sua falta característica de sutileza, anunciando a recém-chegada como a Sra. Staverton. Acrescentou com um ar autossuficiente que certamente todos ali estavam entre amigos. Lady Cynthia, murmurando para si mesma, comentou que os Unkertons tinham um dom impressionante para dizer a pior coisa possível em qualquer ocasião. Mas o Sr. Satterthwaite não estava mais ouvindo. Sua atenção estava inteiramente voltada para a Sra. Staverton. Ela movia-se com uma naturalidade fluida, sua postura confiante e despretensiosa. Ao cumprimentar Richard Scott, seu tom foi casual, quase indiferente, como se fosse apenas um conhecido distante. Mencionou que fazia anos desde o último encontro, expressou um pedido de desculpas pouco convincente por ter perdido seu casamento e voltou-se para Moira com uma cortesia vaga, comentando que a jovem provavelmente já estava cansada de conhecer os muitos amigos rudes de seu marido. Moira respondeu com polidez, ligeiramente reservada, o tom levemente tímido. Houve uma pausa momentânea enquanto a Sra. Staverton analisava-a com um olhar avaliador, rápido, mas afiado. E então, tão suavemente quanto antes, desviou sua atenção. Seu próximo cumprimento foi para John Porter. O tom ainda era despreocupado, mas havia uma mudança perceptível, uma certa suavidade que antes não estava presente. E então veio aquele sorriso repentino, um sorriso que a transformava completamente. Lady Cynthia estava certa. Aquela era uma mulher perigosa, muito clara, com olhos azuis profundos, não a coloração convencional de uma sedutora. Seu rosto, em repouso, carregava uma expressão afiada, quase exausta, mas sua voz era lenta, arrastada,
quase hipnótica. E, em contraste, havia aquele sorriso deslumbrante e inesperado. Iris Staverton acomodou-se entre os demais com naturalidade. O gesto foi tão espontâneo que parecia inevitável. Havia algo nela que dominava a atenção dos que estavam ao redor, uma presença marcante, como se estivesse destinada a ser o centro de qualquer reunião. O Sr. Satterthwaite, absorto em seus próprios pensamentos, foi trazido de volta à realidade pela sugestão do Major Porter de um passeio. Embora não fosse do tipo que costumava se aventurar em caminhadas, encontrou-se aceitando o convite. Juntos, os dois homens atravessaram o gramado impecavelmente aparado. Logo, a conversa retornou à lenda. O major mencionou a história contada mais cedo, admitindo que a achava intrigante. Em resposta, o Sr. Satterthwaite se ofereceu para mostrar-lhe a famosa janela. Tomando a dianteira, guiou Porter para o lado oeste da casa. Ali ficava um pequeno jardim murado, conhecido como o Jardim Privado. O nome lhe cabia bem, pois era completamente cercado por altas e densas sebes de azevinho. Até mesmo sua entrada estava escondida em um caminho sinuoso, que serpenteava entre a mesma folhagem espinhosa. Uma vez dentro, o espaço revelava-se um refúgio isolado, encantador à moda antiga. O ar era impregnado com a fragrância sutil das flores meticulosamente cultivadas, enquanto seus caminhos de pedra bem cuidados transmitiam uma sensação de intemporalidade. No centro, um banco de pedra esculpido com perfeição adicionava um toque de elegância silenciosa. Ali de pé, o Sr. Satterthwaite virou-se e apontou para a casa. A mansão Greenways se estendia de norte a sul, mas naquela parede oeste havia apenas uma única janela. Uma janela no primeiro andar, quase completamente engolida pela era que se espalhava por sua superfície. Seus vidros estavam embaçados pela idade e pelo abandono. Ao observá-la de perto, podia-se notar a silhueta inconfundível das tábuas que a selavam por dentro. Lá estava ela. Levantando ligeiramente o pescoço, Porter analisou a estrutura. Percebeu uma leve descoloração em um dos vidros, mas admitiu que dali pouco mais podia ver. O Sr. Satterthwaite, inabalável, explicou que estavam próximos demais. Para que o efeito espectral da mancha fosse plenamente visível, era necessário um ponto de observação mais afastado, localizado em uma clareira mais acima na floresta. Seu entusiasmo pelo assunto tomava conta de si. Sem hesitar, conduziu Porter para fora do jardim privado, virando bruscamente à esquerda e adentrando a sombra fresca das árvores. Em sua ânsia, quase não percebeu que seu companheiro parecia distante, perdido em pensamentos. Enquanto caminhavam, o Sr. Satterthwaite continuou sua explicação. Naturalmente, quando a janela original fora lacrada, outra precisara ser instalada para permitir a entrada de luz no cômodo. A nova janela fora posicionada para o sul, com vista para o gramado onde estavam sentados anteriormente. Ele supôs que os Scores estavam atualmente ocupando aquele quarto, e foi precisamente por isso que evitou mencionar o assunto na presença da Sra. Scott. Se ela soubesse que estava dormindo no que poderia ser chamado de o quarto assombrado, poderia achar a ideia perturbadora. Porter respondeu com um assentimento distraído, sem grande convicção. O Sr. Satterthwaite lançou-lhe um olhar aguçado, percebendo de imediato que o outro homem mal havia registrado o que fora dito. De repente, Porter fez um movimento brusco, golpeando os altos pés de raposa com sua bengala. Seu senho se franziu, e quando voltou a falar, sua voz carregava um peso inconfundível. Ela nunca deveria ter vindo. Não deveria estar ali. As pessoas frequentemente faziam confissões desse tipo ao Sr. Satterthwaite. Sua natureza discreta permitia que se misturasse ao ambiente, tornando-se insignificante aos olhos dos outros. Um observador despretensioso, nada mais do que um ouvinte. E mais uma vez,
Porter repetiu suas palavras, deixando que o significado delas permanecesse suspenso no ar fresco da floresta. Ela nunca deveria ter vindo. E o Sr. Satterthwaite soube instintivamente que ele não estava se referindo à Sra. Scott. Porter permaneceu em silêncio por um momento, antes de balançar a cabeça, como se estivesse perturbado por um pensamento sombrio. Havia um peso em sua postura, uma sensação de mau presságio difícil de ignorar. Então ele falou abruptamente, relembrando que havia participado daquela infame expedição, a jornada empreendida por ele, Scott e Iris Staverton. Ele reconheceu que ela era uma mulher extraordinária, uma atiradora excepcional, e então, após uma breve pausa, questionou por que ela havia sido convidada para Greenways House. O Sr. Satterthwaite apenas deu de ombros, oferecendo uma explicação simples: ignorância. Afinal, os Unkertons não eram conhecidos por sua sensibilidade social. Porter, no entanto, tinha certeza de que algo estava para acontecer. Ele afirmou com convicção que deveriam permanecer atentos e estar preparados para intervir, se necessário. Mas sua preocupação não era apenas com Mrs. Staverton. Ele pensava em Richard Scott. Havia outro fator a considerar: sua jovem esposa. O Sr. Satterthwaite percebeu que Porter havia pensado muito pouco em Moira Scott até aquele momento. Ele próprio, é claro, já vinha considerando essa questão, mas não viu necessidade de mencioná-la. Então, perguntou como Scott conheceu sua esposa. A resposta veio rapidamente. Cairo no inverno passado. Foi um romance relâmpago. Em 3 semanas estavam noivos. Em 6 estavam casados. Moira Scott era sem dúvida encantadora, Porter admitiu. Isso era inegável. E Scott a adorava. No entanto, apesar de seu profundo afeto, isso não faria diferença no que estava prestes a acontecer. Porter repetiu mais uma vez o pensamento que pesava tanto em sua mente. Ela nunca deveria ter vindo. Quando chegaram a um pequeno morro gramado, a certa distância da casa, o Sr. Satterthwaite, ainda imerso em seu papel de entusiasmado narrador, estendeu o braço em direção à casa, chamando a atenção de Porter. A luz estava diminuindo rapidamente e no crescente crepúsculo, a janela ainda era claramente visível. Contra um dos vidros, aparentemente pressionado contra o painel, estava a imagem inconfundível de um rosto masculino coroado por um chapéu de cavalheiro com plumas. Porter observou com um fascínio crescente, reconhecendo o efeito estranho da visão. O que aconteceria, ele se perguntou em voz alta, quando aquele vidro fosse finalmente quebrado? O Sr. Satterthwaite sorriu levemente e comentou que esse era um dos aspectos mais intrigantes da lenda. Aquele vidro específico já havia sido substituído pelo menos 11 vezes, talvez mais. A última vez fora há 12 anos, quando o então proprietário da casa tentou acabar de uma vez por todas com o mito. Mas sempre acontecia o mesmo. Com o tempo, a mancha voltava a aparecer. Não de imediato, mas gradualmente, espalhando-se pela superfície até formar, novamente, a silhueta assombrada. Pela primeira vez, Porter demonstrou um interesse genuíno. Um calafrio perceptível percorreu seu corpo quando ele reconheceu que certas coisas estavam além da explicação lógica. Então, perguntou qual havia sido a verdadeira razão para que o quarto fosse lacrado por dentro. O Sr. Satterthwaite explicou que, com o tempo, aquele quarto ganhou má reputação. Dizia-se que trazia azar. Os Eveshams tinham dormido ali pouco antes do divórcio. Mais tarde, um homem chamado Stanley ocupou o quarto com sua esposa, apenas para fugir com uma corista logo depois. Porter ergueu as sobrancelhas. Então, o perigo não era para a vida, mas para a moralidade. E agora, refletiu o Sr. Satterthwaite, eram os Scotts que dormiam ali. Ele não pôde evitar se perguntar o que essa nova história traria para a casa. Eles refizeram o caminho de volta à mansão em silêncio. O gramado macio abafava seus passos e, perdidos em seus próprios pensamentos,
tornaram-se sem querer ouvintes indesejados. Ao dobrar a cerca viva de azevinho, ouviram uma voz, clara, feroz, inconfundível. Era Iris Staverton. Suas palavras cortavam o ar do crepúsculo, carregadas de fúria. Ela declarava que alguém se arrependeria disso. Que lamentaria muito. A voz de Scott veio em seguida, baixa e incerta, impossível de compreender. Então, mais uma vez, a voz de Iris se ergueu em um surto de raiva. Ciúme. O ciúme era o próprio diabo. Ele podia levar uma pessoa à loucura, ao assassinato. Ela advertia Richard para ter cuidado. Pelo amor de Deus, que tivesse cuidado. Momentos depois, ela surgiu do jardim privado, passando por eles sem notar sua presença. Caminhava com pressa, quase correndo, como uma mulher perseguida por demônios invisíveis. O Sr. Satterthwaite se lembrou das palavras de Lady Cynthia, uma mulher perigosa, e pela primeira vez sentiu um medo real. A tragédia estava vindo, rápida, inescapável, inevitável. No entanto, conforme a noite avançava, ele quase se envergonhou de seus pensamentos anteriores. Tudo parecia perfeitamente normal. Mrs. Staverton, sempre composta, não demonstrava qualquer sinal de perturbação. Moira Scott continuava a mesma, encantadora e despreocupada. As duas mulheres pareciam se dar bem. Richard Scott estava particularmente animado, sua risada ecoando no ar quente da noite. A única pessoa que parecia inquieta era sua anfitriã, Mrs. Unkerton. Eventualmente, ela confidenciou ao Sr. Satterthwaite o que a preocupava. Admitiu que, racional ou não, havia algo na situação que a deixava desconfortável. E, apesar das objeções de seu marido, ela havia chamado um vidraceiro em segredo. Ela pretendia substituir a janela. Seu marido, Ned Unkerton, sempre se orgulhara dela, insistindo que conferia à casa um certo prestígio. Ela, no entanto, não compartilhava dessa opinião. A ideia daquela janela a incomodava. O que queria era um novo vidro, simples, moderno, sem histórias perturbadoras associadas a ele. O Sr. Satterthwaite lembrou-lhe da peculiaridade da janela. A mancha sempre voltava. Mrs. Unkerton desconsiderou tal superstição. Se a mancha reaparecesse, afirmou, seria contra as próprias leis da natureza. E, de qualquer forma, ela e o marido tinham dinheiro suficiente para substituir o vidro todo mês, ou até toda semana, se necessário. O Sr. Satterthwaite não discutiu. Ele vira o suficiente na vida para saber que até mesmo as lendas mais persistentes muitas vezes desmoronavam diante do poder do dinheiro. Ainda assim, o desconforto de Mrs. Unkerton o intrigava. Mesmo ela não era imune à tensão que pairava sobre a casa. Ela atribuía isso a uma velha história de fantasmas, mas ele suspeitava de outra coisa. Não era a janela que criava aquela atmosfera carregada, mas sim as personalidades voláteis que haviam sido reunidas sob o mesmo teto. Mais tarde, ele acabou ouvindo outra conversa, uma que trouxe ainda mais clareza à situação. Ao subir a grande escadaria para o seu quarto, percebeu John Porter e Mrs. Staverton sentados juntos em um nicho do hall. A voz dela, tingida de irritação, chegou até seus ouvidos. Ela afirmava que não sabia que os Scotts estariam presentes. Se soubesse, talvez não tivesse vindo. Mas agora que estava ali, garantia a Porter que não tinha intenção alguma de partir. O Sr. Satterthwaite seguiu seu caminho, imerso em pensamentos. Quanto do que ela dissera era verdade? Ela sabia? E se sabia, o que pretendia? Ao chegar ao seu quarto, balançou a cabeça, afastando suas premonições melodramáticas. Certamente havia permitido que sua imaginação o dominasse. Houve um momento de tensão, o que era inevitável, dadas as circunstâncias, mas nada além disso. As pessoas se adaptavam. Sua sensação de que algo terrível estava por acontecer
Não passava de nervosismo. Ou talvez, ele admitiu a contragosto, problemas no fígado. Sim, era isso. O fígado. Naquela noite, ele sugeriu outra caminhada. Porter observou Mr. Satterthwaite com um olhar perscrutador, tentando transmitir sua convicção. Havia pessoas que sentiam uma tempestade chegando antes mesmo que o céu escurecesse. E havia outras que pressentiam o perigo. E, segundo ele, o perigo estava próximo, muito próximo. De repente, ele parou abruptamente e agarrou o braço de Mr. Satterthwaite. O silêncio que se seguiu foi interrompido por 2 tiros secos, seguidos pelo grito estridente de uma mulher. O presságio de Porter havia se concretizado. Sem hesitar, ele correu pela trilha, com Mr. Satterthwaite tentando acompanhá-lo, ofegante. Ao chegarem ao gramado, próximo à cerca viva do jardim privado, avistaram Richard Scott e Mr. Unkerton surgindo do outro lado da casa. Todos se entreolharam, paralisados pelo choque, e então Unkerton apontou com a mão trêmula para a entrada do jardim privado, murmurando que o som dos tiros viera de lá. Porter tomou a dianteira e entrou na área cercada pelas altas sebes de azevinho. Ao virar a última curva, parou abruptamente. Mr. Satterthwaite, atrás dele, espiou por cima do ombro e viu a cena que os deixou sem palavras. Richard Scott soltou um grito abafado de horror. Havia 3 pessoas no jardim privado. No chão, próximas ao banco de pedra, estavam um homem e uma mulher, imóveis. A terceira pessoa, Mrs. Staverton, permanecia de pé ao lado da cerca de azevinho, seus olhos arregalados pelo horror. Na mão direita segurava algo. Porter a chamou com urgência, perguntando o que era aquilo que ela segurava. Ela baixou os olhos, como se estivesse vendo o objeto pela primeira vez. Era um revólver. O silêncio que se seguiu pareceu interminável, mas logo, com um tom de perplexidade quase infantil, ela murmurou que o havia pegado do chão. Enquanto isso, Unkerton e Scott se ajoelharam ao lado dos corpos. Richard Scott, com a voz embargada, balbuciou que precisavam de um médico. No entanto, qualquer socorro já era inútil. Jimmy Allenson, que tanto se queixara das incertezas do destino, e Moira Scott, a quem a cigana devolvera a moeda, estavam além de qualquer ajuda. Scott concluiu rapidamente sua avaliação. A expressão de dor inicial deu lugar a um semblante gélido e controlado. Ele ajeitou delicadamente o corpo da esposa e constatou que o tiro a atingira por trás, atravessando seu corpo. Ao examinar Jimmy Allenson, percebeu que o ferimento era no peito, com a bala alojada internamente. Porter interveio, alertando que nada deveria ser tocado até a chegada da polícia. Richard Scott ergueu o olhar e seus olhos se cravaram em Mrs. Staverton. Havia um brilho perigoso em sua expressão. Ele deu um passo na direção dela, mas Porter se colocou em seu caminho, impedindo-o. Houve um instante de tensão, um duelo silencioso entre os 2 homens. Porter, com voz firme, negou a acusação implícita. Embora tudo apontasse para Mrs. Staverton, ele tinha certeza de que estavam enganados. Scott lutou para controlar sua respiração, enquanto sua mente processava tudo. Com os lábios ressecados, perguntou, quase em um sussurro, por que ela segurava aquela arma. A resposta veio com a mesma apatia de antes. Ela simplesmente a pegara do chão. Unkerton, finalmente se erguendo, declarou que era preciso chamar a polícia imediatamente. Ele sugeriu que Scott fizesse o telefonema, enquanto alguém deveria permanecer no jardim. Mr. Satterthwaite se ofereceu prontamente e Unkerton aceitou o oferecimento com alívio. Alegou que precisava dar a terrível notícia às damas da casa. Assim, Mr. Satterthwaite permaneceu ali, observando o corpo de Moira Scott. Seus pensamentos foram tomados por um profundo pesar. A jovem inocente pagara um preço alto. Recitou mentalmente um velho ditado sobre o mal que os homens fazem e suas consequências duradouras.
De certa forma, Richard Scott também era responsável pela morte da esposa. Quanto a Iris Staverton, provavelmente seria enforcada. A ideia lhe era repulsiva, mas a culpa não recaía apenas sobre ela. Com compaixão, olhou para o rosto pálido de Moira, seus cabelos dourados em desalinho, o pequeno sorriso congelado nos lábios. Notou um ponto de sangue na orelha e, com uma intuição quase investigativa, concluiu que um brinco fora arrancado em sua queda. Moveu-se ligeiramente para ter certeza e viu que do outro lado ainda pendia uma pequena pérola. Pobre garota! O tempo passou e logo estavam reunidos na biblioteca. O inspetor Winkfield, um homem astuto de cerca de 40 anos, fazia suas perguntas finais. Havia entrevistado os presentes e parecia já ter chegado a uma conclusão. Recapitulou os fatos conforme haviam sido relatados por Porter e Mr. Satterthwaite. Confirmou que ambos estavam caminhando e ouviram os tiros, seguidos pelo grito feminino. Correram imediatamente, chegando ao jardim privado ao mesmo tempo que Scott e Unkerton, vindo do lado oposto. Nenhuma outra pessoa poderia ter saído do jardim sem ser vista. A densa cerca viva impossibilitava qualquer fuga por outro caminho. As testemunhas concordaram. Isso parecia resolver a questão. Mr. e Mrs. Unkerton, bem como Lady Cynthia Drage, estavam sentados no gramado, enquanto Richard Scott jogava bilhar dentro da casa. Às 6h10, Mrs. Staverton saiu, trocou algumas palavras com os que estavam do lado de fora e seguiu para o jardim privado. 2 minutos depois, os disparos foram ouvidos. Scott correu para fora e se juntou a Unkerton, enquanto Porter e Satterthwaite vinham pelo caminho oposto. Mrs. Staverton estava no jardim, segurando o revólver. A arma havia sido disparada 2 vezes. O inspetor delineou sua teoria. Moira Scott fora atingida primeiro, enquanto estava sentada no banco. Quando Jimmy Allenson reagiu, partindo para cima da agressora, levou um tiro no peito. Ele fez uma pausa significativa antes de mencionar que havia uma antiga ligação entre Mrs. Staverton e Richard Scott. A acusação foi recebida com uma explosão de fúria por parte de Porter, que negou veementemente a insinuação. O inspetor, contudo, limitou-se a um olhar cético. Mr. Satterthwaite, ainda intrigado, perguntou qual era a versão de Mrs. Staverton. O inspetor respondeu que ela afirmava ter entrado no jardim em busca de um momento de tranquilidade. Pouco antes de dobrar a última curva da cerca viva, ouviu os tiros. Ao se aproximar, viu a arma no chão e a pegou. Não avistou ninguém além dos 2 corpos. Sua declaração fora feita voluntariamente, mesmo após ser advertida. Porter, ainda pálido, declarou que ela dizia a verdade. Conhecia Iris Staverton e confiava nela. O inspetor apenas assentiu sem demonstrar emoção. Haveria tempo para aprofundar a investigação. Desesperado, Porter virou-se para Mr. Satterthwaite, implorando por ajuda. Era surpreendente que um homem tão respeitado pedisse auxílio a alguém como ele. Antes que pudesse responder, o mordomo entrou, carregando um cartão em uma bandeja, entregando-o ao anfitrião com um discreto pigarro. O visitante insistia que tinha um compromisso e que o assunto era urgente. Unkerton pegou o cartão e leu o nome em voz alta. Mr. Harley Quinn. Hesitou por um momento, lembrando que realmente havia agendado um encontro para discutir uma pintura. Dadas as circunstâncias, no entanto, o assunto parecia irrelevante. Mas o Sr. Satterthwaite reagiu com uma urgência inesperada. Deu um passo à frente, repetindo o nome como se carregasse um significado grandioso. Como isso era extraordinário. Voltou-se para o Major Porter, recordando seu pedido de ajuda. Talvez, agora acreditava, a ajuda tivesse chegado. Este homem, Mr. Quinn, não era apenas um conhecido casual. Ele era notável. O inspetor, observando a cena, fez um comentário desdenhoso. Outro detetive amador? Mas o Sr. Satterthwaite balançou a cabeça. Não, Mr. Quinn não era nada disso. Seu talento era de uma natureza completamente diferente, quase sobrenatural.
Ele tinha a habilidade peculiar de revelar às pessoas o que elas já haviam visto, mas não haviam compreendido, de fazê-las perceber o que já tinham ouvido, mas não realmente assimilado. Seria sensato, sugeriu, expor o caso a Mr. Quinn e ouvir sua opinião. Unkerton hesitou antes de lançar um olhar ao inspetor, que respondeu apenas com um suspiro irritado e um olhar para o teto. Com um breve aceno, Unkerton deu permissão, e Thompson saiu da sala, retornando um momento depois com um homem alto e magro. Harley Quinn entrou, educado, mas seguro de si. Pediu desculpas por chegar em um momento tão inoportuno, reconhecendo que a conversa sobre a pintura teria de esperar. Então, ao avistar o Sr. Satterthwaite, dirigiu-se a ele diretamente, fazendo um comentário casual sobre seu amor persistente pelo drama. Um leve sorriso passou por seus lábios enquanto falava. O Sr. Satterthwaite aproveitou o momento e informou que um drama, de fato, estava se desenrolando diante deles, um real, no qual estavam no centro. Tanto ele quanto o Major Porter desejavam ouvir a opinião de Mr. Quinn sobre o caso. Quinn sentou-se. O abajur de tom avermelhado lançou uma faixa de luz quente sobre seu sobretudo xadrez, deixando seu rosto na sombra, quase como se usasse uma máscara. O Sr. Satterthwaite, ansioso, recapitulou os principais detalhes da tragédia. Depois, parou, aguardando o insight do estranho. Mas Mr. Quinn apenas balançou a cabeça. Era, disse ele, um caso triste e chocante. O que mais o intrigava, no entanto, não era o assassinato de Mrs. Scott, mas a morte do capitão Allenson. A ausência de um motivo claro tornava o crime ainda mais misterioso. Unkerton, surpreso, discordou. Para ele, o caso era óbvio. Mrs. Staverton havia sido ouvida ameaçando Richard Scott. Ela fora consumida pelo ciúme. Quinn concordou. Ciúme, ou algo semelhante a uma possessão demoníaca, poderia levar uma pessoa à violência. Mas esse não era o ponto que ele estava destacando. Ele não estava se referindo ao assassinato de Moira Scott, mas ao de Jimmy Allenson. Porter reagiu imediatamente. Havia uma falha em suas suposições, insistiu. Se Iris Staverton realmente tivesse planejado matar Moira, teria escolhido um ambiente mais privado. A ideia de ela cometer o crime de forma tão pública não fazia sentido. Não, eles haviam abordado toda a situação da maneira errada. Então, ele propôs uma teoria alternativa. Apenas 3 pessoas haviam entrado no jardim privado. Isso era indiscutível. Mas e se Jimmy Allenson tivesse disparado o primeiro tiro? E se ele tivesse matado Moira Scott e depois voltado a arma contra si mesmo? A pistola, ao cair de sua mão, poderia ter aterrissado perto de Mrs. Staverton, que simplesmente a pegou, como alegava. O inspetor, nada impressionado, descartou a sugestão. Se Allenson tivesse disparado contra si mesmo a queima-roupa, haveria sinais. Tecido chamuscado, marcas de pólvora. Porter sugeriu que ele poderia ter segurado a arma à distância, mas o inspetor permaneceu cético. Não havia razão lógica para tal ato. Além disso, não havia nenhum motivo aparente para Allenson cometer tal crime. Porter disse algo sobre um colapso repentino, mas havia pouca convicção em sua voz. Ele ficou em silêncio por um momento antes de se virar, quase desafiadoramente para Mr. Quinn. O que ele achava? Quinn apenas balançou a cabeça. Ele não era um mágico nem um criminologista. No entanto, acreditava no poder das impressões. Em qualquer crise, sempre havia um momento definidor, uma imagem que permanecia na memória, enquanto todo o resto se dissipava. Ele voltou-se para o Sr. Satterthwaite, acreditando que ele era o observador mais imparcial presente. Pediu que ele se recordasse desse momento. Foi quando ouviu os tiros? Quando viu os corpos pela primeira vez? Ou quando percebeu a pistola na mão de Mrs. Staverton? O Sr. Satterthwaite fixou os olhos no rosto sombreado de Quinn, como se estivesse repetindo uma lição de memória. Lentamente, hesitante, respondeu: Não,
Não foi nenhum desses momentos. O que ele lembrava com mais clareza era quando ficou sozinho ao lado dos corpos, olhando para Moira Scott. Ela estava deitada de lado, os cabelos desalinhados. Havia uma pequena gota de sangue em sua orelha. Assim que disse isso, sentiu o peso de sua própria declaração. Unkerton murmurou em concordância, recordando-se desse detalhe. O Sr. Satterthwaite explicou que o brinco dela deve ter sido arrancado quando caiu. Mas, à medida que pronunciava as palavras, elas soavam cada vez menos convincentes. Porter questionou qual orelha havia sido atingida. Esquerda ou direita? Direita, confirmou o Sr. Satterthwaite, sem hesitar. O inspetor pigarreou e retirou um pequeno objeto do bolso. Um aro de ouro. Ele o havia encontrado na grama. Porter reagiu com intensidade repentina. O brinco não tinha simplesmente caído. Ele havia sido destruído. O dano não fora causado por uma queda. Ele fora atingido por um tiro. A revelação pairou sobre eles. Se uma bala atingiu o brinco, significava que houve mais de 2 disparos. E se um tiro rasgou sua orelha antes de outro matá-la, não poderia ter matado Captain Allinson também. A menos que ele estivesse muito perto dela. Muito perto mesmo. O inspetor interrompeu suas palavras, como se alcançasse uma conclusão inevitável. Quinn, observando, completou o pensamento com uma calma irônica. A menos que ela estivesse em seus braços. Um silêncio estarrecido tomou conta da sala. Moira Scott e Jimmy Allinson. Parecia inconcebível. Unkerton expressou o que todos pensavam. Eles mal haviam interagido. O Sr. Satterthwaite, no entanto, parecia pensativo. Talvez eles se conhecessem muito melhor do que qualquer um imaginava. Lady Cynthia mencionara que Allinson a salvara do tédio no Egito no inverno passado. E Richard Scott conheceu sua esposa no Cairo nesse mesmo ano. Era possível que tivessem um passado em comum. Unkerton apontou que eles não passavam tempo juntos. Pelo contrário. E isso, observou o Sr. Satterthwaite, agora parecia antinatural. Todos os olhares se voltaram para Quinn como se tivessem acabado de tropeçar em algo monumental. Quinn levantou-se. Então, voltando-se para Unkerton, sugeriu que agora era sua vez. Unkerton, confuso, perguntou o que ele queria dizer. Quinn explicou que, quando entrou na sala, Unkerton estava absorto em pensamentos. Ele queria saber exatamente no que ele estava pensando naquele momento. Não importava se parecia irrelevante. Até mesmo pensamentos supersticiosos podiam ser reveladores. Unkerton hesitou, depois confessou. Ele desejava que sua esposa tivesse deixado tudo como estava, que ela não tivesse substituído o vidro da janela assombrada. Ele olhou ao redor, surpreso com a reação dos outros. Porter e Satterthwaite o encaravam, como se ele tivesse acabado de dizer algo extraordinário. Eles haviam presumido que o vidro ainda não havia sido trocado, mas já tinha sido. O serviço fora concluído naquela mesma manhã. E então, o olhar de Porter mudou. A compreensão veio como um golpe. A peça final do quebra-cabeça havia se encaixado. A expressão de Porter se aguçou com a súbita compreensão. Aquele quarto, o quarto de Scott, era revestido de painéis, não de papel de parede. Sem dizer mais nada, virou-se abruptamente e saiu da sala, deixando os outros para trás em sua pressa. Subiu as escadas rapidamente, dirigindo-se diretamente ao quarto dos Scotts. O ambiente era encantador, elegantemente decorado, com painéis em tom creme e 2 janelas voltadas para o sul. Mas Porter não estava interessado na estética. Sua atenção estava fixa na parede oeste. Passou as mãos cuidadosamente pelos painéis, tateando, procurando. Havia um mecanismo oculto ali, escondido, esquecido. E então, encontrou. Um leve estalo soou quando seus dedos pressionaram o ponto certo. Uma seção do painel deslizou para trás,
revelando os vidros empoeirados da infame janela assombrada. Apenas um dos painéis se destacava, limpo, recém-colocado. Movendo-se rapidamente, Porter escaneou o chão com o olhar atento. Algo chamara sua atenção. Abaixando-se, pegou o pequeno objeto e o examinou sob a luz fraca. Na palma de sua mão repousava um fragmento de pluma de avestruz. Ele ergueu o olhar para Mr. Quinn, que observou a descoberta com um leve aceno, como se já soubesse o que ela significava. Sem hesitar, Porter atravessou o quarto até o armário de chapéus. Abriu-o, revelando uma variedade de acessórios femininos, pertencentes à falecida Moira Scott. Seus dedos moveram-se com determinação, vasculhando até encontrar o que procurava. Ele retirou um chapéu elaborado, usado em Ascot, com abas largas e plumas onduladas. Foi nesse momento que a voz de Mr. Quinn preencheu o silêncio do quarto. Seu tom era baixo, meditativo, quase hipnótico. Imaginemos, propôs ele, um homem intensamente ciumento por natureza. Um homem que já havia estado naquela casa antes, que conhecia seus segredos, que se lembrava do mecanismo oculto nos painéis. Talvez, em um momento de ociosidade, ele o tivesse acionado, abrindo a janela oculta para espiar o jardim privado lá embaixo. E lá, seguros na ilusão de que ninguém os observava, ele os viu. Sua esposa e outro homem. Não havia espaço para dúvida, nenhuma interpretação errada. Seu sangue ferveu. Sua mente girou. A raiva o consumiu. Uma ideia surgiu. Ele se dirigiu ao armário e pegou o chapéu, o de abas largas e plumas onduladas. O sol já começava a se pôr. Ele se lembrou da lenda sobre a mancha no vidro, o cavaleiro observador. Qualquer um que olhasse para a janela não veria um homem. Não veria um assassino, mas sim a sombra de um espectro do passado. E assim ele ficou ali, oculto nas sombras, esperando, vigiando. Então chegou o momento, sua esposa e o amante dela, enlaçados em um abraço. Ele ergueu a arma, um único tiro, preciso, executado com a habilidade de um atirador experiente. Os amantes caíram juntos. Outro disparo ecoou. A segunda bala atingiu o brinco dela, despedaçando o delicado aro de ouro. O trabalho estava feito. Ele atirou a pistola pela janela, deixando-a cair no jardim privado abaixo. Depois, com a frieza de um homem que executara seu plano em um instante de fúria, correu escada abaixo, saindo pela sala de bilhar e surgindo na cena do crime como os outros. Porter deu um passo brusco à frente, incapaz de conter sua indignação. A simples ideia era revoltante. Ele a deixara ser acusada. Ele ficara em silêncio, permitindo que as suspeitas recaíssem sobre Iris Staverton. Ele permitira. Por quê? Mr. Quinn, sempre sereno, ofereceu sua resposta. Não podia ter certeza, claro. Era apenas uma suposição. Mas ele acreditava que Richard Scott já havia sido apaixonado, perdidamente e de maneira devastadora, por Iris Staverton. Tanto que, mesmo após anos separados, revela reacendera algo que ele tentava esquecer. Um ciúme que nunca morrera por completo. E talvez, anos atrás, Iris Staverton tivesse considerado a possibilidade de amá-lo também. Ela viajara com ele em uma expedição de caça, acompanhada por outro homem. Mas quando retornou, seu coração já havia feito uma escolha diferente. O homem melhor. Porter permaneceu imóvel, sua mente girando. O peso das palavras de Quinn o atingiu em cheio. O homem melhor. O olhar de Quinn encontrou o seu, um leve sorriso brincando em seus lábios. Sim, ele quis dizer ele. Um momento se passou, carregado de emoções não ditas. Então, Quinn falou novamente, sua voz tranquila, mas firme. Se ele estivesse no lugar de Porter, ele iria até ela agora. Porter não hesitou. Sem dizer uma única palavra, virou-se e deixou o quarto. E assim, chegamos ao fim de mais um mistério envolvente.
Em A Sombra na Vidraça, Agatha Christie mais uma vez nos mostrou que a verdade pode estar oculta bem diante de nossos olhos. Basta saber onde olhar. E se você gosta de tramas intrigantes como essa, tenho uma excelente notícia. O Clube de Membros já está disponível. Com ele você terá acesso a vídeos exclusivos, incluindo nosso primeiro grande lançamento. Por que não pediram a Evans, um suspense longo e arrebatador que vai te prender do começo ao fim? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário sobre o que achou dessa história. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo os melhores mistérios da Rainha do Crime. Nos vemos no próximo mistério. Forte abraço!